Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar então aqui a segunda parte da disciplina de cardápios e menus. Vou fazer uma breve apresentação do que nós vamos tratar nessa semana. Nós vamos falar sobre os cardápios, as questões relacionadas ao planejamento e também os fatores condicionantes. Já falei algumas vezes, né, na aula anterior e na apresentação da disciplina, que criar um cardápio não é apenas listar alimentos e as bebidas, que então a gente acaba oferecendo e disponibilizando aos clientes. Elaborar um cardápio é praticamente uma ciência que deve ser aprendida por nós profissionais de qualquer área da gastronomia, né? Nós devemos ficar atentos, compreender as mudanças, como o mercado está se adaptando às transformações no segmento da alimentação, como esses dispositivos, né, que são textuais hoje estão migrando para dispositivos eletrônicos, como podemos trabalhar, né? Então, essa é uma questão importante que a disciplina vai trazer assim, para a gente pensar em relação ao cardápio, né? Elaborar um cardápio é praticamente esse exercício contínuo de transformação, de acompanhar o que o mercado está nos trazendo. Então, nessa parte da disciplina e do módulo, nós vamos ver como se produz um cardápio, quais são os conceitos, né, que vão dialogar com o planejamento técnico e para a elaboração, então, de um cardápio e menu, buscar compreender a diferença entre cardápio e menu, buscando apresentar também a importância e a utilidade como um modo, né, um documento que vai auxiliar aí, vai incrementar as vendas dos estabelecimentos de vocês. Nessa primeira parte, já adianta um pouco a diferença entre cardápio e menu. O cardápio é um instrumento que lista todos os produtos que são, então, disponibilizados e comercializados aos clientes. O cliente, quando recebe o cardápio, ele não vai seguir aquela listagem e comer aquilo que está posto. No entanto, o cliente no cardápio, ele escolhe os pratos de uma forma aleatória. Eu vou comer essa salada de abobrinha com rúcula no prato principal, eu vou comer este carré de cordeiro com molho de hortelã, mas eu não quero sobremesa. Por outro lado, o menu é uma sequência lógica, rígida. Então, quando a gente se refere a menu, a gente está se referindo numa sequência, ou seja, a entrada é a salada de batata russa. O primeiro prato principal é um risoto parmigiano. O segundo prato principal é um filé de peixe, um filé de anjo ao molho de maracujá. E a sobremesa é um petit gâteau. O menu tem essa sequência. A pessoa vai receber essa sequência. Fica ao critério dela comer ou não, certo? Então, nós temos essas duas diferenças entre as questões técnicas, né, e de nomenclatura. A cardápio é a listagem de todos os elementos, né, itens disponibilizados no restaurante, e o menu é uma sequência rígida, mais fechada, que é muito comum nós observarmos e identificarmos menu nos eventos. Bom, resumidamente, trago essa ideia, mas também é importante a gente considerar que o cardápio é, então, um cartão de visitas do estabelecimento de alimentos e bebidas que estamos trabalhando, ou já fazendo gestão, e a função principal dele é, sim, vender os produtos que são oferecidos por esse empreendimento, sem dúvida. Então, desse modo, um autor muito importante no segmento da alimentação, o Maricato, ele vai afirmar que os cuidados, né, nesse processo de elaboração do cardápio devem ser muito fortes. Requer atenção, requer cuidado, planejamento, porque a sua apresentação, segundo ele, será de grande importância, certo? E essa importância ela está relacionada na percepção que o cliente faz ao ver e receber aquele documento. O cardápio não pode estar sujo, não pode ter erros, não pode ter rasuras. É muito feio receber um cardápio com uma etiquetinha colada alterando o preço. Então, são esses cuidados que nós precisamos, enquanto gestores também em segmentos de alimentos, ter em relação a este importante documento de venda, que eu também considero de marketing. Imagine você se o seu cliente recebe um documento e ele está completamente sujo, rasgado, rasurado. O que o cliente pode pensar? Né? Então, eu deixo cada um de vocês que está assistindo aqui comigo, faça uma reflexão em relação a isso. Você já foi num restaurante, recebeu um cardápio sujo, rasurado, com aquelas etiquetinhas, o que você pensou? Certo? Não existe uma diferença aí que a gente precisa considerar entre cardápio e menu, que eu comentei anteriormente, do que apenas uma citação de pratos e um cardápio
elaborado e bem detalhado. Uma das diferenças também entre cardápio e menu, não só a questão de listagem e forma como o cliente escolhe os pratos, está na descrição, como eu mencionei agora. O cardápio precisa ter uma descrição sistemática dos elementos que compõem os pratos. Essa descrição sistemática auxilia o cliente no poder de escolha e facilita o garçom o processo de venda. Então, fiquem atentos e atentas quanto à questão própria dessas descrições da organização do cardápio. Vejam, não é um processo fácil. Existe até um segmento na gastronomia que tem crescido, que é a questão de consultoria e planejamento de cardápios, certo? Então, o Maricato ainda vai nos dizer que o cardápio é tão importante que cada vez mais se aceita a tese de que deve preceder em parte a montagem do restaurante, ou seja, aquilo que eu comentei na aula passada, em aulas passadas, que planejar um cardápio vem antes que montar um restaurante. Por que eu quero dizer isso? E isso nós vamos ver nessa aula, mais ênfase, né? O cardápio precisa ser a primeira coisa, né, com qual nós, enquanto profissionais do ramo da gastronomia, devemos nos preocupar, que é por meio dele que equipamentos, utensílios, empreendimentos, os nossos colegas, né, os recursos humanos, fornecedores de insumos e outras tantas ações que participam desse processo de concepção e de execução e planejamento acabam sendo definidos e nos darão um norte, né, nessa concepção. Então, vejam, o cardápio, ele tem 3 pontos e processos que nós consideramos profissionais, importantes e a gente deve considerar. Um deles está relacionado ao cliente, outro está relacionado ao financeiro, porque o cardápio nos dá esse embasamento no processo de gestão, mas o cardápio também nos dá uma perspectiva de viabilidade operacional. Viabilidade operacional não só na questão relacionadas à mão de obra, mas principalmente a questão relacionada a insumos, fornecedores, equipamentos, entre outros. Então, veja, o cliente busca o restaurante com uma expectativa, o cardápio tenta apresentar as expectativas, mas não adianta só ter um cardápio lindo, maravilhoso, muito bem escrito, e a cozinha não ter qualidade de produção de alimentos. Lembrem-se disso. Qualidade de produção, sabor, né, e um bom cardápio andam juntos. A viabilidade operacional, como disse, e a toda uma gestão financeira que ele possibilita, através de execução de fichas técnicas, controles sistemáticos de gestão, entre outros. Quando nós estamos nos referindo a cliente, é muito importante que sejam levados em consideração alguns aspectos. Qual o público, né, e o perfil do público a quem se destinará esse empreendimento? E isso a gente vai ver mais à frente nas aulas, né? Serão estudantes que gastam pouco ou menos, são turistas que preferem comidas regionais, são transeuntes, né? Aquelas pessoas que circulam naquela região onde o restaurante será criado e vai se estabelecer, ou são executivos que trabalham naquela região, ganham um ticket e acabam tendo um valor de ticket médio um pouco interessante, né? Acima da média, e outros transeuntes que trabalham no centro. Enfim, a definição do público-alvo é muito importante e ela vai ajudar a definir a tipologia do restaurante que vimos na aula passada e o cardápio, né? Porque às vezes você pensa um restaurante muito bonito, né, super chique, uma decoração com luz baixa, uma luz direta, com mesas com louça de primeira qualidade, e às vezes isso impacta muitas pessoas. Acham assim, eu vou naquele restaurante que é muito caro. Então, busque saber, assim, essas questões, a faixa etária do público, que idade tem esse público que você está esperando, que espera vir. E a gente sabe, né? O jovem, ele busca comer mais lanches, né? Nós temos também profissionais do comércio que trabalham nas redondezas, possuem um tempo limitado de carga horária disponível para intervalo, às vezes no máximo 1 hora, então um à la carte não caberia. Se tu pensas nesse público, se tu pensas em profissionais do ramo de escritórios, de bancos, bancários, médicos, entre outros, tu consegue pensar um público diferenciado, são esses aspectos. Os idosos, você pode pensar um cardápio interessante, com preço interessante, mas tu não tens uma rotatividade tão alta, porque eles fazem uma refeição um pouco mais demorada que outros públicos, eles comem com mais tranquilidade, levam um outro estilo de refeição também, que são considerados. Então,
São respostas que vão ajudá-los na concepção, na elaboração, no planejamento dos cardápios que vocês vão fazer. Trago outros aqui, outras ideias para pensarem os cardápios de vocês. A questão do tempo disponível para as regiões, para as refeições eu comentei. A questão de sazonalidade do consumo é super importante que seja considerada. A sazonalidade do consumo ela é importante porque você pode considerar 2 estações do ano, verão ou inverno. Utilize os entremeios, né? Eu vou lançar o meu cardápio agora de verão na primavera e o meu cardápio de inverno eu lanço a partir de março, né, no outono. Então, trabalhe com sazonalidades macro, né? Inverno, outono, inverno, primavera, verão, que você consegue. E nessa sazonalidade, os pratos devem dialogar com essas temperaturas. Ou seja, verão algo mais leve, aromático, refrescante, inverno algo mais um pouco mais pesado, mais quente, né? Com mais molhos nesse contexto. Então, o cardápio, como ele é uma das principais ferramentas para manter também a clientela de vocês fidedigna e com fidelidade, melhor dizendo, ele precisa ser definido, né? Se vai ser um cardápio fixo ou rotativo, então a sazonalidade pode ajudar, e é muito importante que vocês levem em consideração isso quando vocês vão conceber esse cardápio. O que eu estou querendo dizer para você se é um cardápio fixo ou rotativo? Um cardápio fixo é um cardápio que tem pouca alteração e ele é muito utilizado em buffets. Um cardápio rotativo, ele pode ser rotativo num contexto sazonal, como o à la carte, ou num contexto de buffet que ele passa por algumas rotatividades. Eu posso ter um cardápio rotativo ou cíclico de 15 em 15 dias ou de 30 em 30. O que acontece é que nesses cardápios rotativos e cíclicos, o restaurante da modalidade autosserviço, né, que nós conhecemos como buffet, eles fazem cardápios, um planejamento mensal, né, se o restaurante atende 26 dias no mês, eles já fazem 26 programações de preparações. Algumas delas são básicas e se repetem continuamente, mas outras são incluídas para dar essa ideia de mudança, de novidade. Porque o cardápio fixo é isso. Tu podes ter uma certa quantia de clientes circulando durante o período, mas depois você vai observar que essas pessoas não vão mais lá porque há um certo as pessoas também enjoam. Então, nós precisamos saber lidar e trazer inovações e diferenças nos cardápios. A cultura regional também é um fator que contribui aí para o cliente, né, e os hábitos alimentares que devem ser levados em consideração. Às vezes a gente conhece um pouco o nosso perfil de cliente, a gente vai sabendo o que esse cliente gosta ou não. E quem acaba descobrindo isso, na maioria das vezes, são os caixas, os garçons. Então, é sempre bom também, no processo de concepção e planejamento desses cardápios, trazer esses colegas aí para dizer o que vocês acham, o que pode contribuir, o que não pode. Daí vocês conseguem também ter uma percepção do que sai mais ou menos. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração, outro aspecto, são os aspectos religiosos, né? Em algumas regiões onde nós temos libaneses, nós temos público do Oriente Médio, nós temos aí Semana Santa, essas datas religiosas também devem ser levadas em consideração, e o restaurante pode, a partir dessas datas, criar cardápios específicos e lucrar bem. Então, busquem atender e também trazer essas inovações no cardápio para que vocês consigam ter um diferencial. Mas a gente tem que sempre ter em questão, em mente, quando a gente está falando em cliente, cardápio, se esse tipo de cardápio vai agradar os clientes. Essa é uma boa pergunta para fazer. Será que meu cardápio vai agradar os clientes? Se você está lançando um cardápio, sempre é bom chamar um grupo de clientes para eles avaliarem. Né? Não pense o cardápio de forma individualizada ou no próprio grupo, no interior do grupo, né? Porque o cardápio, muitas vezes, ele deve ser pensado, na maioria delas, melhor dizendo, a partir de ideias que surgem e emergem do grande grupo. E esse grande grupo não precisa ser só a equipe ou você, mas também o público que frequenta teu restaurante. Considere o público, né? Inove, né? Lance um cardápio à la carte e chame 20 pessoas. Evite, às vezes, de chamar amigos, porque amigos sempre vai querer agradar.
né? Então, vou abrir um restaurante à la carte, o meu cardápio vai ser os itens, chamo e ofereço o cardápio, a pessoa avalia, né? As questões relacionadas à forma, formato, cor, fonte, imagem, entre outros, como deverá ser o cardápio, né? Que esteja adequado a esse processo de venda. Cuidado, um restaurante que possui uma luz mais baixa, um ambiente mais escuro, não pode trabalhar com cardápio preto. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, né? Tenha esse cuidado, a questão do ambiente com o cardápio físico. Isso dialoga ou dá um problema, né? Um problema de visualização. Evite usar letras neons ou papel neon muito brilhoso, que também vai embaçar, principalmente nas pessoas que como eu, possuem problemas de visão. Qual é a previsão, então, de número de clientes estimados no atendimento? Esse é um outro ponto que dá uma boa questão, né? Não adianta nós termos aí 100, 150, isso lotar e a gente também não ter comida planejada e preparada o suficiente, os garçons não darem conta. Então, tem uma previsão, faça uma previsão. Como é que eu faço essa previsão? Anotando diariamente quantas pessoas eu atendi. E você vai chegar no limite de dados, aí em 30 dias você vai compreender que as primeiras e as segundas semanas eu tenho uma boa demanda, um número X de clientes, mas na terceira semana dá uma arrefecida, ou seja, calma. Então, eu consigo, a partir destes dados coletados do processo de venda, também fazer um planejamento de produção, né, na cozinha e evitar um grande desperdício, ok? Então, a quantidade dos clientes que a gente acaba esperando atender é muito importante. Por quê? Porque ajuda a fazer o calculamento do faturamento, a calculamento não, a calcular, né, melhor dizendo, desculpa, a calcular as questões de faturamento, calcular a questão de produção de alimentos, se eu posso dar folga para um funcionário nesse período, que matéria-prima já posso ir planejando, né, a compra. São algumas coisas, em alguns aspectos que nós precisamos levar em conta. E quanto vocês esperam, né, que um cliente gaste no restaurante? É uma boa pergunta, né? Isso é uma boa pergunta, mas essa pergunta só terá resposta a partir do planejamento do tipo do restaurante e do tipo de cozinha que vocês estão planejando. Porque eu não posso planejar um restaurante de cozinha japonesa imaginando que esse cliente vai gastar R$ 30, porque eu estou imaginando um prejuízo na certa. Né? Então, pensem nessas questões, quanto o cliente vai gastar e quanto eu vou ter de ticket médio, ok? Falamos de cliente, eu acho, agora seguimos na lógica da viabilidade operacional. A viabilidade operacional está completamente relacionada ao quê? Aos equipamentos, a questão de estrutura do próprio restaurante, de que nós estamos pensando. Então, ele precisa, de alguma forma, atender a esses critérios, né, tanto de equipamentos, de insumos, de métodos de cocção, de mão de obra, porque de alguma forma isso pode influir aí na execução das atividades do cardápio, pode atrasar serviço, porque uma preparação hoje, em média, 20, 40 minutos, 40 já é considerado muito demorado no prato. As pessoas estão cada vez mais com pressa, com certa urgência, e não dá para esperar tanto em relação a isso. Então, pensem, equipamentos, após a definição, então, inicial do cardápio, vocês vão fazer um levantamento de todos os equipamentos necessários aí para a boa execução. Haverá um dimensionamento do que nós vamos precisar, a quantidade, os equipamentos e o valor desses investimentos. Esse é um ponto. Isso não precisa ser só para cardápio. Em evento é a mesma lógica. Vou fazer um evento, vou fazer um casamento, vou fazer um 15 anos, uma festa de 15 anos, eu preciso fazer viabilidade operacional. Meus equipamentos não contam, vou ter que fazer aluguel de louça, de talheres, de copos, entre outros. Pensem. Um ponto importante para pensar o cardápio, a questão da viabilidade operacional, é cruzar cardápio e processos e técnicas de cocção diferenciados. Não usem só assados, não usem só frituras e selados, ou usem diferentes contextos e métodos de produção, de cocção, que vão ajudá-los aí em uma boa e um cardápio variado, né? Não só em pratos, mas também em técnicas que facilitam. Porque se você concentrar muita cocção em forno, você terá um problema. Você talvez terá que comprar outro forno, ou isso, forno combinado é relativamente caro.
A mão de obra, ela é importantíssima, porque mão de obra qualificada no campo da gastronomia nós temos certa dificuldade, então nós precisamos levar em conta a questão da viabilidade operacional a mão de obra. Dimensiona a quantidade de funcionários, é importante, assim como eu dimensiono a capacidade de equipamentos, de funcionário. Se eu tenho um forno combinado, eu não preciso talvez ser 3 funcionários, eu posso ter 1 ou 2 que conseguem dar conta. Então, entendo dos equipamentos, entendo da minha viabilidade também de mão de obra. Né? Se eu faço um cardápio muito rebuscado, muito chique, é um evento, uma alta sociedade, eu vou precisar de um sommelier, vou precisar de um chefe de cozinha, eu preciso trazer o diferencial, certo? Lembre-se sempre disso. Vocês estão se formando em gastronomia. Quem vê vocês cozinhando quer uma comida de boa qualidade. Para uma comida de boa qualidade, não significa só estar conectado com o fogão. É preciso estudo. Quem olha MasterChef, olha o Mestre do Sabor, entre outros programas, sabe muito bem do que eu estou falando. Não é só a execução naquela hora. Esses programas de TV, eles são programas que encantam, mas por trás daquilo existe estudo, dedicação, pesquisa. Né? Pesquisem. Se vocês querem fazer um cardápio bom e uma execução de ótimos pratos, pesquisem. Não dá para pensar gastronomia só pela técnica do cozinhar. O cozinhar é ação, né? É o ato de fazer algo. Nós temos o pré. Então, nós precisamos de um planejamento, nós precisamos de estudo e de conhecimento dos ingredientes e das técnicas, o que combina, o que não combina no ingrediente. Tá? Então, essa é uma importante dica que eu trago para vocês aqui nessa aula de hoje. Então, falamos também dos clientes, falamos da viabilidade operacional e também a questão do financeiro. Nesse aspecto, nós temos aí todos um conjunto de números, né, que podem ajudar, não só de números de pratos, que nós vamos servir aos clientes, mas também dados que vão nos ajudar quanto à questão de gestão financeira e própria e operacional do restaurante. Então, essa capacidade de criação e de gestão que o cardápio nos dá, ainda no processo de elaboração, ela é muito importante. Então, para melhor compreendermos esse processo, nós temos que entender que a quantidade de produtos e alimentos e bebidas no cardápio é suficiente, não tem que ser 50, 60 pratos, porque eu não posso dar conta. Quanto mais pratos, mais custo de estoque eu vou ter. Esse é um ponto. A análise, né, da quantidade dos produtos vendidos versus a compra de materiais é importante, porque eu consigo fazer ali um balanço de entendimento sobre o meu custo de insumos, o que eu posso reduzir, o que eu não posso, qual prato me dá um certo prejuízo, ele é muito caro, sai pouco, porque eu preciso ter um insumo em casa estocado, né? Então, eu vou trabalhar com lagosta aqui na região. Lagosta custa 200, 300 reais o quilo. Vale a pena manter 3, 4 quilos em casa, em estoque, congelando, perdendo sabor e qualidade, frescor? Não. Pensem nisso. O insumo tem aqui na minha região, vou ter que comprar de onde? Ele vai vir de São Paulo, vai vir de onde? Quanto mais longe for a necessidade de vinda desse insumo, mais distante ele deve ficar do meu cardápio. Ok? Agora, se for um menu e a pessoa aceitar a lagosta, beleza. Agora, quando o cardápio é pensado na modalidade à la carte, que pode, uma vez ou outra, o cliente aceitar a compra, avalie. Então, as fichas técnicas é uma forma de monitoramento do processo de produção lá na cozinha, mas também permite o monitoramento de custos e também nos dá um controle da variação de preços, uma possibilidade de controlar essa variação de preços que estamos enfrentando. Nós temos oscilações no gás, nós temos oscilação na carne, no tomate, na cebola. São oscilações que ocorrem, mas não tão frequente como estamos tendo nos últimos dias. Então, a ficha técnica é uma ferramenta de controle da produção e de custos muito importante, que nenhum profissional da gastronomia deve deixar de fazer. Todos e todas devem saber fazer ficha técnica. Não dá para ficar sem.
Então, a ficha técnica, ela vai nos dar não só técnicas e processos para os cozinheiros e cozinheiras lá na cozinha, mas para quem faz gestão, nos dá um importante levantamento do que eu preciso comprar, como é que estão meus custos em relação ao prato, e vai nos dar aí uma capacidade financeira e também de armazenamento no meu estoque. Então, nessa aula de hoje, como a gente pode verificar, eu trouxe alguns aspectos relacionados ao cardápio e ao menu, as questões relacionadas ao estabelecimento comercial, sobre o planejamento desse cardápio, quando a gente vai fazer esse planejamento, a questão dos clientes, as várias perguntas que a gente precisa responder durante o processo de construção, sobre as perguntas relacionadas à viabilidade operacional e também o que o cardápio me permite em relação a outros instrumentos que andam em conjunto com ele, a fazer uma boa gestão operacional e financeira. Então, o que a gente observa aqui é que são diversas ações, né, e processos que acabam inferindo diretamente no processo de gestão no restaurante. Nos falamos, nos vemos, bons estudos.